Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de automação industrial com o tópico de fundamentos de lógica. Nessa aula específica, o tópico será implicação e equivalência lógica. Vamos lá. Antes de explicar especificamente o que seria a implicação e a equivalência lógica, vamos apresentar os conceitos de tautologia, contradição e contingência. Tautologia é quando nós tomamos a nossa tabela verdade e toda ela assume o valor verdadeiro, ou seja, o resultado da minha tabela verdade será sempre verdade. Por sua vez, quando é o caso de uma contradição, toda a sua tabela verdade terá como resultado o valor falso. Então, sempre que você tiver como resultado da sua tabela verdade um valor falso, ela terá uma característica de ser uma contradição. Por sua vez, se você tem valores verdadeiro ou falsos como resultado da sua tabela verdade, então nós temos a situação de contingência. Então aqui nós apresentamos a definição de cada um deles. Fazendo uma explicação agora para a tautologia, vamos tomar o princípio da não contradição. Então, para isso, a situação que eu quero observar é: se eu tenho uma proposição e tomo essa mesma proposição negada, então, e faço um E lógico dela agora, eu vou ter verdade e falsidade, falsidade. Por sua vez, falsidade e verdade, falsidade. Então, agora se eu faço a negação disso, porque aqui eu tenho uma contradição. Então, uma não contradição seria a negação da contradição. Então, aqui, contradição, negação, verdade. Então, temos aqui expresso uma tautologia. Então, como sabemos, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Isso é o que diz o princípio da não contradição. Tomando agora um outro exemplo, a nossa proposição P, lembrando que se P está em maiúsculo, quer dizer que é uma proposição composta, então ela é composta pelas proposições simples P, minúsculo, e Q, também minúsculo. Então, a proposição é dada por P ou não, essa parte que está aqui, entre parênteses, para dar ênfase, então P e Q. Para a resolução, o que a gente faz é procura a parte mais interna e vai para o mais externo, que seria o todo. Então, seria a parte mais interna, P e Q. Então, está aqui expresso nessa parte da tabela, P e Q, e o resultado referente a ele. Daí, temos aqui então, P e Q expresso por essa parte da tabela e o resultado lógico. Então, simplesmente um E lógico. Depois eu faço uma negação disso aqui. Então, o que era verdade virou falsidade e o que era falsidade, verdade. Agora, eu vou fazer a junção, que seria o ou lógico, entre P e essa parte que aqui está. Então, como resultado, eu tenho P, verdade, verdade ou qualquer coisa será verdade. Verdade ou qualquer coisa será verdade. E a falsidade, agora eu tenho que analisar essa outra parte, porque falso ou verdade, verdade, falso ou verdade, também verdade. Então, nós vemos nesse ponto que temos aqui uma situação de tautologia, ou seja, o resultado da minha proposição composta será sempre verdade. Passando agora para a parte da contradição, vemos aqui, utilizando o mesmo princípio da não contradição, que nessa parte da tabela verdade, temos que o resultado será sempre falso, logo, contradição. Tomando agora um outro exemplo de uma proposição composta, que aqui está, vamos mais uma vez fazer da parte mais interna para a parte externa, que seria a proposição completa. Então, primeiro ponto, vamos tomar a negação de P. Então, se P aqui está, tomamos a negação de P. Depois, a negação de Q, que aqui está. Depois, fazemos essa parte, que seria a parte interna de P e não Q. E o resultado que nós temos é P, verdadeiro, e não Q, que é falso. Então, nós temos falsidade. P, verdadeiro, e
não que é verdadeiro. Então, nós temos aqui uma verdade. Por outro lado, P é falso nessas duas últimas linhas. Então, isso já implica diretamente que nós vamos ter falsidade nessa parte. Daí agora, fazendo o E lógico desta coluna com essa outra coluna, para ter como resultado a proposição que estamos buscando, vemos que falsidade e falsidade resulta em falsidade, falsidade e verdade resulta em falsidade, verdade com falsidade também falsidade e verdade com falsidade novamente falsidade. Daí, teremos que nessa coluna, como resultado, todo ele será falso. Logo, essa minha proposição ela é classificada como uma contradição. Entrando agora na parte de implicação lógica, nós temos aqui que uma implicação ela é logicamente quando acontece o seguinte: P implica logicamente que, se Q é verdadeira todas as vezes que P for verdadeira. Isso a gente pode verificar aqui na nossa tabela verdade. Né? Estou querendo buscar uma relação de implicação. Então, aqui tem alguns exemplos, né, que P e Q implica P ou Q. Vamos explicar por quê. Né? Que seria P e Q. Temos aqui nessa coluna o resultado dessa expressão lógica. Por sua vez, temos aqui o nosso P ou Q. O que a gente quer dizer é o seguinte: esse meu P aqui em maiúsculo é a nossa proposição composta. E aqui temos o nosso Q também em maiúsculo, proposição composta. O que está nessa parte aqui seria o nosso P maiúsculo. E o que está nessa parte seria o nosso Q maiúsculo. Então, o que nós temos que buscar é Q tem que ser verdade todas as vezes que P for verdade. Então, novamente, expressando isso aqui como P, vamos buscar aqui. Ó. Eu tenho P verdade somente nessa linha, porque todas as demais são falsas. Então, eu busco no Q. O Q também é verdade? Como nós estamos verificando aqui, sim, é verdade. Logo, eu posso concluir que P implica Q. No caso, P maiúsculo e Q também maiúsculo. Então, essa é a situação. Eu posso fazer a mesma análise aqui para P implica P ou Q. Afinal, tomando novamente esse P como sendo nosso P maiúsculo expresso aqui em cima e Q como sendo essa expressão P ou Q, nós vamos ter que, se Q é verdadeira, todas as vezes que P é verdadeira. Nós vamos buscar o seguinte: quando é que P é verdadeira? Então, P é verdadeira nessa primeira linha e na segunda linha. E verificamos que quando P é verdade, nós temos também que Q será verdade. Então, nessa condição, a gente verifica que isso aqui também eu posso concluir, ou em outras palavras, eu posso concluir que P implica P ou Q. Faça, né, os outros, a letra C e a letra D, analisando essa mesma tabela verdade e conclua, né, se você pode dizer que P e Q implica P bicondicional Q, e na letra D, se P e Q implica P. Então faça isso, dê uma pausa no vídeo, resolva com essa mesma tabela verdade que aqui está citada. Dando continuidade na parte de implicação lógica, vamos entrar aqui no que a gente denomina de modus ponens, que é essa expressão que aqui está. P condicional Q e P. Então, com isso, com essa expressão que aqui está, nós vamos chegar a essas duas implicações aqui apresentadas. P condicional Q e P implica P. Ou então, P condicional Q e P implica Q. Então, isso é o que a gente vai poder verificar analisando esta tabela verdade que aqui está. Também sugiro que você pause o vídeo e faça essa análise de implicação. Para o caso da automação, a gente pode pensar o seguinte: o modus ponens ele pode ser expresso por isso que está aqui nesse quadro. Vamos ler. Se
está acionada, então o motor está ligado. Esse seria o caso da condicional. É sabido que a chave está acionada. Então, é essa situação que está aqui, né? Indicando que P é a proposição que textualmente estabelece que a chave está acionada, enquanto a proposição Q indica que o motor está ligado. Daí, eu tenho, e isto implica, o sinal de implicação, que o motor está ligado. Então, isso é o que estabelece a nossa regra do modus ponens. Passando agora para o modus tollens, diz o seguinte: se eu tenho P condicional Q e não Q, isso vai implicar não P. Essa mesma análise eu posso fazer para não Q implicando não Q. Ok? Que, para o caso da automação, nós vamos indicar o seguinte, né? Textualmente seria: se a chave está acionada, então o motor está ligado. Isso seria essa parte aqui da nossa expressão. É sabido que o motor não está ligado. Então, Q é a proposição que representa que o motor está ligado. E aqui eu tenho: é sabido, que seria esse E lógico, né? Para indicar a continuidade da nossa sentença. Então, eu falo: o motor não está ligado. Isso implica que a chave não está acionada. Ok? Então, é só traduzindo um pouco da nossa lógica para o contexto da automação. Avançando agora para a parte de teorema relacionado com a implicação lógica, nós temos o seguinte, que uma proposição P implica logicamente que, se e somente se, essa condicional que aqui está for tautológica. Então, se você tem uma expressão que você quer verificar se existe uma implicação lógica entre elas, então o que você pode fazer é, tem uma expressão que indica P, tem uma outra expressão que indica o Q, faça a condicional delas. Se o resultado for tautológico, então você pode dizer que P implica aqui. Temos agora um outro exemplo de implicação lógica, que seria a regra da transitividade, ou o nome que aqui está de silogismo hipotético, que seria o seguinte: se eu tenho uma condicional, né, P condicional Q e Q condicional R, isso implica que P condicional R. Textualmente seria: se P, então Q, e se Q, então R, isso implica dizer se P, então R. Daí, temos aqui a nossa tabela verdade, né, dessa situação, e aqui foi expresso, né, eu nomeei como A uma proposição composta que indica P condicional Q, B como sendo uma proposição composta para indicar que Q condicional R, e C uma outra proposição composta para indicar a composição das duas anteriores. D seria P condicional R, e esse SH seria para representar o meu silogismo hipotético. Então, como nós vemos aqui na nossa tabela verdade, toda essa coluna aqui, ou a coluna de resultado, é verdadeira. Logo, é uma coluna tautológica, indicando que, se eu faço, né, chamo tudo isso aqui do meu P maiúsculo, que eu mencionei anteriormente, e essa parte seria o meu Q maiúsculo, que eu também mencionei anteriormente, fazendo uma condicional desta primeira parte, né, da minha premissa com a minha conclusão, né, nós vamos ter tautologia. Então, se eu tenho tautologia na resposta, eu posso concluir que essa situação implica nessa outra que aqui está. O que seria agora a parte de equivalência lógica? A equivalência lógica, em suma, é quando eu tenho uma tabela verdade idêntica à outra. Então, quando eu tenho essa situação, que a tabela verdade de uma proposição ela é idêntica à outra, então elas são equivalentes em termos de lógica. É dizer que eu posso representar um determinado problema com um determinado conjunto de equação ou com outro conjunto de equações. Eu estou dizendo equações aqui em termos das proposições lógicas. Então, a mesma proposição lógica, ou o mesmo conjunto de proposições lógicas
que determinam uma tabela verdade, eu posso ter outros conjuntos de proposição que vão me dar a mesma tabela verdade. Daí a gente vai ver mais na frente no curso como fazer uma álgebra para sair de um determinado conjunto de proposições e chegar a outra, dado que eu tenho conhecimento que elas são idênticas em termos das tabelas verdade. Então aqui temos essa expressão, né, que eu quero verificar a sua equivalência lógica. Então, eu tenho P, condicional P e Q. Como não tem parênteses, eu tenho que saber a regra de precedência dos operadores. Eu sei que o operador E ele é mais forte que o operador condicional. Então, essa parte será efetuada primeiro. Tanto que aqui nessa coluna, eu coloquei ela primeiro. Então, fazendo P e Q, temos aqui o resultado da tabela verdade dessa expressão. Agora eu vou fazer todo o conjunto, que seria essa parte à esquerda, né, do meu operador de equivalência. Então, eu tenho essa situação que aqui está, né, que seria verdade, falsidade, verdade, verdade. E isso é o mesmo resultado se eu faço P condicional Q, que é o que está aqui representado do lado direito do operador de equivalência. Então, como os dois resultados dessa tabela verdade são idênticos, eu posso concluir que essa expressão que aqui está, ela é equivalente a essa outra que aqui está. Afinal, o resultado de suas tabelas verdade é igual. Então, né, para esse caso que está aqui, é um caso específico que a gente denomina como regra de absorção. Um outro exemplo, que é esse outro que aqui está, temos que P condicional Q, eu quero analisar se ele é equivalente a não P ou Q. Então, isso aqui é uma forma de trabalhar com a nossa condicional, uma forma alternativa de trabalhar com a nossa condicional, analisando a sua equivalência. Então, está aqui a expressão da condicional e está aqui a expressão desse não P ou Q. E como a gente verifica, elas possuem, né, os mesmos valores ou os mesmos resultados que vão identificar que as tabelas verdades são idênticas, ou o resultado das tabelas verdades são idênticos. Então, eu posso concluir que P condicional Q é idêntico ou é equivalente a não P ou Q. Temos agora, então, o teorema referente à equivalência lógica. E ele nos diz que uma proposição P ela será equivalente a uma proposição Q se e somente se a bicondicional for tautológica. Então, a gente pode fazer uma alusão à parte da implicação, que seria com a condicional, e nesse caso da equivalência, nós vamos ter uma bicondicional. Agora, algumas propriedades da nossa condicional. Nós temos aqui a condicional direta, que indica P condicional Q, diretamente. A sua recíproca seria o contrário, onde eu tenho Q condicional P. Temos a contrária, que seria não P condicional não Q. E temos aqui a contrapositiva, que seria não Q condicional não P. Daí, peço você, a tabela verdade está aqui, de cada uma delas. Né? Peço que você faça também, encontre o resultado de cada uma dessas proposições. Para quê? Para chegar à conclusão de que essas duas, que seria a nossa direta e a nossa contrapositiva, são equivalentes, ao passo que a nossa recíproca e a nossa contrária também é equivalente. Ficamos por aqui. Caso tenha ficado alguma dúvida, volte no vídeo, pausando, refaça cada uma dessas tabelas verdades para fixar, né, os conceitos referentes a tautologia, contradição, contingência, implicação lógica e equivalência lógica. Então, fazendo todas as tabelas verdades que foram aqui apresentadas, você vai ter um conhecimento sobre essa parte da disciplina que vai te ajudar na hora de fazer a parte de manipulação de proposições lógicas que veremos logo a seguir. Então, fique por aqui e aguardo você na próxima aula.